Se prepare! Se prepare! Eu avisei. Em janeiro de 2025, eu gravei um vídeo dizendo que o governo Lula iria monitorar as suas transações no Pix. Monitorar. Eu repeti isso várias vezes. E também deixei muito claro uma outra coisa. O governo não iria taxar o Pix. Mesmo assim, fizeram comigo, disseram que eu estava espalhando fake news, disseram que eu ia ser investigado, disseram que eu estava mentindo. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O próprio governo revogou a instrução que criava exatamente esse monitoramento. Ué, eu não estava mentindo? Por que revogaram? Nunca responderam isso. Mas agora vem a parte que eles torcem para que você não perceba. Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude. E parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, Pix, Fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o Pix passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Além disso, eles apontam regras de outra instrução normativa, que é a 1571 de 2015. E no artigo 8º dessa norma, sabe o que fala? Que as instituições devem informar a Receita as movimentações financeiras acima de R$5.000. Ou seja, o que eles revogaram em janeiro de 2025, depois que o nosso vídeo viralizou e conseguiu unir o povo, eles trouxeram de volta em agosto. Só que agora escondido dentro de outra norma, com outro nome e outro discurso. Não é imposto, é monitoramento. E agora vamos sair do juridiquês e ir para a vida real. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, e isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. E você pode cair numa malha fina, pode ser chamado, pode ter que explicar, e pode acabar pagando imposto que nunca imaginou pagar. Não porque você virou criminoso, mas porque o Estado passou a olhar para o seu Pix como se fosse um dinheiro suspeito. E foi exatamente isso que eu denunciei lá em janeiro. Eles não queriam taxar o Pix, eles queriam te controlar. Quando milhões de brasileiros reagiram, eles recuaram. Agora, com o povo distraído, fizeram de novo. Só que é disfarçado. E a liberdade não acaba de uma vez. Ela vai sendo tirada aos poucos, por portaria, por instrução normativa, por ajuste técnico, até o dia em que o governo sabe mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo. E aí pode ser tarde demais. A gente vai ver agora qual vai ser a desculpa ou a acusação que eles vão inventar desta vez contra mim. O Lula tá parando o Brasil aos poucos, mas tá. Precisamos parar ele, senão não vai ter mais Brasil para lutar. Você acha que o imposto do seu imóvel já é alto? Então se prepara. A Receita Federal está criando algo que nunca existiu antes na história do Brasil. Um CPF para cada imóvel. O nome bonitinho, técnico, é CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Junto com o CIB, vem o tal do Sinter. E é esse sistema que vai integrar tudo. Antes, o governo enxergava o seu imóvel através de uma tabela antiga, um valor genérico, defasado, muitas vezes irreal. E, cá entre nós dois, isso favorecia você. Mas agora não. Agora ele vai cruzar os dados em tempo real e vai chegar num número igualzinho ou muito próximo do valor real de mercado. Valor de referência. E quando o imposto passa a ser calculado pelo valor de referência, o primeiro a explodir se chama IPTU. Até hoje, como que funcionou o IPTU? A prefeitura da sua cidade, ela cobra uma alíquota sobre um valor. Esse valor é o chamado valor venal. É um número criado pela prefeitura da sua cidade com base em plantas genéricas, muitas vezes defasadas. Por isso, era muito comum que em muitos bairros, por todo esse Brasilzão, você tivesse um imóvel que no mercado valesse R$1 milhão, mas o IPTU era calculado sobre 300 mil. Evidentemente que isso daí favorece você. Você vai pagar menos imposto. Só que a partir de 2026, acabou. Isso muda. Com o CIB e o Sinter, a prefeitura agora passa a enxergar de forma cristalina quanto que realmente vale o seu imóvel.
Porque quando a base de cálculo sobe, o imposto que sai do seu bolso sobe junto. Quem vai sentir mais? Quem tem imóvel antigo em bairro que se valorizou, quem reformou e nunca atualizou o cadastro, e quem investe em imóvel para renda. E veja que curioso, né? Porque não é um aumento anunciado. Você não está vendo isso em lugar nenhum. É um aumento, ó, silencioso. Mas aguarda chegar os carnezinhos do IPTU. Você vai lembrar da nossa conversa. Você que tem imóvel, presta atenção. Você poderá atualizar o valor dos imóveis que os valores declarados estão desatualizados no imposto de renda. E para isso, você vai pagar uma alíquota de 4% sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado. Imagine que você comprou um imóvel em 2000 e pagou 100 mil reais. Hoje, esse mesmo imóvel vale 1 milhão. Você vai poder atualizar esse valor na sua declaração de imposto de renda, pagando 4% sobre a diferença. 1 milhão menos 100 mil, 900 mil. 4% de 900 mil, 36 mil reais. Essa cobrança substitui o imposto sobre ganho de capital, que a alíquota varia de 15% a 22,5%. E vale a pena entre você pagar 15% e 4%? Evidentemente, é melhor pagar 4%. Mas aqui vem o detalhe que faz toda a diferença. Há uma imposição de prazo mínimo para a venda do imóvel. Você não pode vender o imóvel nos próximos 5 anos. E qual a minha opinião sincerona sobre tudo isso? É um roubo o brasileiro pagar imposto sobre a inflação. Se você comprou um imóvel por 100 mil lá nos anos 2000 e hoje vai vender por 1 milhão, a esmagadora maioria dessa valorização é reposição inflacionária. O brasileiro paga imposto de renda sobre a inflação. Se você atualizar o valor hoje e decide vender o imóvel daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a Receita Federal simplesmente cancela o benefício. É como se a atualização nunca tivesse existido. Você vai ter que calcular o ganho de capital pela regra antiga. Portanto, vai se aplicar no seu caso as alíquotas que tem hoje, de 15 até 22,5. E o dinheiro que eu paguei lá atrás? Eles vão me devolver? Não, eles não vão te devolver. O dinheiro que você pagou lá atrás no REARP, ele acaba virando um crédito para você abater no imposto final. Então, aqueles 4% que você já pagou, você vai abater desse imposto aqui que você vai ter que pagar. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.